O medo não define quem você é. Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que toca muita gente, a timidez. Para muitos, ela soa como uma sentença, né? Um defeito, um obstáculo que parece impossível de superar. Mas e se a gente olhasse para ela de um jeito diferente? E se entendêssemos a timidez não como uma falha, mas como uma experiência super comum e que tem sim um caminho claro para construir a confiança? Pois é exatamente isso que vamos descobrir hoje. Como essa transformação não só é possível, como está ao alcance. Para a gente começar, essa pergunta aqui é bem poderosa, né? Qual é o custo do silêncio? Pensa um pouco. Quantas ideias geniais ficaram só na cabeça? Quantas conexões importantes deixaram de acontecer? E as oportunidades de carreira que passaram batido? Tudo por causa daquele medo de se expor, de falar. O preço que se paga por ficar em silêncio é altíssimo, tanto na vida pessoal quanto na profissional. E é por isso que é tão, mas tão importante entender de onde vem essa inibição e, claro, como superá-la. Bom, e como em toda jornada, o primeiro passo é saber o ponto de partida. E aqui, acertar no diagnóstico é fundamental. Muita gente bota timidez e introversão no mesmo saco, sabe? Mas olha, são coisas completamente diferentes. E entender essa distinção é o que vai nos dar o mapa certo com as ferramentas certas para seguir em frente. Olha só que interessante esta tabela. Ela deixa tudo bem claro. Vamos lá. Introversão não é problema. É um traço de personalidade super saudável. É basicamente uma preferência por ambientes mais calmos para recarregar as energias. Simples assim. Agora, a timidez, aí a história muda. A timidez é uma reação, um comportamento que nasce do medo. Medo de ser julgado, de não ser aceito. E num grau ainda mais intenso, a gente tem o transtorno de ansiedade social, que já é uma condição clínica que pode realmente paralisar a vida da pessoa. Então, a grande virada de chave é essa. Introversão tem a ver com energia. Timidez tem a ver com medo. E já que falamos de medo, vamos entender o que acontece dentro da nossa cabeça. Sabe aquela sensação? O coração dispara, a mão começa a suar, dá um branco? Pois é. Isso não é fraqueza, não é um defeito de caráter, é pura biologia. É o nosso cérebro reagindo. E só de entender isso, gente, já é uma libertação. Tira aquele peso enorme da culpa e devolve o controle para as nossas mãos. Pensa que dentro do cérebro está rolando uma batalha. De um lado do ringue a gente tem a amígdala. É tipo o alarme de incêndio do cérebro, o nosso centro do medo. Em quem é tímido, esse alarme às vezes é sensível demais e dispara até para uma simples conversa. Do outro lado, a gente tem o córtex pré-frontal, o nosso centro da lógica, o adulto na sala que tenta dizer «calma, tá tudo bem». A timidez acontece quando a amígdala está gritando mais alto, mas a ótima notícia é que a gente pode treinar o nosso centro da lógica para ser mais forte e ganhar essa briga. Tá, mas como é que a gente faz esse treinamento? A resposta está numa palavra que parece complicada, mas a ideia é incrível. Neuroplasticidade. O que isso quer dizer? Que o nosso cérebro não é de cimento. Ele é tipo massinha de modelar. Ele pode mudar, criar novos caminhos. Na prática, isso é revolucionário. Significa que com o treino certo, a gente consegue literalmente reconfigurar nosso cérebro para que ele pare de tratar situações sociais como um perigo. E é com base nessa ideia de que o cérebro pode mudar que o material que estamos analisando propõe um plano de ação bem concreto, um programa estruturado de 8 semanas. E olha, não é promessa de milagre, tá? É um processo, gradual, passo a passo, baseado no que a ciência já comprovou que funciona. Um processo que respeita o tempo que o nosso sistema nervoso precisa para aprender. Esse programa é dividido em 3 fases bem lógicas. A jornada começa de dentro para fora. Primeiro, a autoconsciência. É hora de entender o que dispara o medo. Depois, vem a exposição prática, onde se começa a encarar os medos, mas de um jeito gradual e seguro. E por fim, a expressão autêntica, que é sobre desenvolver a assertividade e finalmente conseguir mostrar para o mundo quem se é de verdade. Ok, agora a gente chega na parte mais prática. O programa não fica só na teoria. Ele entrega um verdadeiro kit de ferramentas. São técnicas que dá para começar a usar hoje mesmo, para lidar com a ansiedade e ir construindo a confiança, tijolinho por tijolinho. São estratégias que realmente podem virar o jogo. E uma das ferramentas mais simples e poderosas é esta aqui. É basicamente usar a respiração a nosso favor. A fórmula é clara. Soltar o ar num tempo que seja no mínimo 1,5 vezes maior do que o tempo que se leva para puxar o ar. Por quê? Porque quando a gente solta o ar devagar, manda um sinal para o cérebro para acionar o modo relax. O efeito é quase instantâneo. O coração desacelera e a mente fica mais clara.
É um truque biológico incrível. E como aplicar isso de forma estruturada? Com a técnica da hierarquia do medo. A ideia é super inteligente. Você faz uma lista de situações que causam ansiedade e organiza da mais fácil para mais difícil. E aí começa a se expor, mas começando pelo mais tranquilo, como pedir um café. Conseguiu? Ótimo. O próximo passo pode ser um desafio um pouco maior. E é exatamente como ir para a academia. A consistência em pequenos desafios constrói a força para os grandes. Outra ferramenta, agora mental, é entender o tal do efeito holofote. Gente, isso aqui é libertador. Sabe aquela sensação de que tem um holofote gigante apontado pra gente e todo mundo está reparando em cada erro? Pois é, a grande verdade é que esse holofote simplesmente não existe. As pessoas, na maioria das vezes, estão super preocupadas com os próprios problemas. Sacar isso tira uma pressão gigantesca dos ombros. E tudo isso nos leva a um ponto central. E esta frase resume a essência de tudo. A timidez se alimenta da nossa tentativa de sermos perfeitos. A cura não é virar um ator social incrível, mas sim ter a coragem de ser autêntico, de ser quem se é, com qualidades e imperfeições. Quando a gente faz isso, o medo do que os outros vão pensar, ele simplesmente perde o poder. Então, quando a gente junta todas essas peças, o entendimento da biologia, as ferramentas práticas e essa mudança de mentalidade, o caminho fica muito mais claro, né? Estamos falando de uma jornada real, que nos tira do silêncio, daquela sensação de sermos invisíveis e nos leva para um lugar de expressão e de presença no mundo. E aqui vai um dos segredos mais poderosos e que vai contra tudo que a gente imagina: o paradoxo da vulnerabilidade. A pessoa tímida tem pavor de mostrar qualquer fraqueza, certo? Mas o que acontece na prática é o exato oposto. Quando alguém admite que está um pouco nervoso, isso não afasta as pessoas. Pelo contrário, isso gera empatia, cria conexão. Ser vulnerável torna a gente mais humano e as interações ficam incrivelmente mais leves. Para a gente ir fechando, vamos resumir as estratégias para manter o progresso. Primeiro, consistência ganha de intensidade. É melhor dar um passinho todo dia do que um salto gigante uma vez por mês. Segundo, foque no processo, em agir apesar do medo, não no resultado de não sentir medo. Terceiro, crie sua rede de apoio. E por último, lembre que a ansiedade não é um sinal para parar, mas uma bússola que aponta para onde o crescimento está. E terminamos com uma reflexão. Superar a timidez vai muito além de ficar mais à vontade numa festa. É sobre destravar um potencial que está aí dentro. É sobre compartilhar ideias, histórias, uma visão de mundo que é única. Então a pergunta que fica é esta: qual voz, que hoje está calada pelo medo, o mundo está esperando ansiosamente para ouvir? Timidez não é fraqueza. É sensibilidade que aprende a se expressar.